No ar, Um Pouco de Sol, um programa da comunidade cristã Metanoia em Araçoiaba da Serra. Uma hora inteira de estudo bíblico, meditação, boa música e muito mais para a sua, a minha, a nossa elevação espiritual. Eu quero entregar minha vida em tuas mãos e quero sentir que contigo já posso ser a luz que vem a brilhar. Para todos que querem sentir o sol da justiça, Jesus, O grande Senhor, Tu és meu Salvador, verdade que traz nova vida aos filhos perdidos. Tu és Rei dos Reis, és a luz que clareia o caminho que leva ao céu. não mais perdido. Muito bom dia, aqui é o pastor Ezequiel, dia 4 de dezembro de 2025. Estamos começando mais um Pouco de Sol. Peço que você esteja conosco na próxima hora para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Que Ele te abençoe ricamente. Aqui no meu coração sinto às vezes como um turbilhão que me ataca e joga no chão toda a esperança que restou. E então olho em volta e me sinto só, mesmo havendo gente ao meu redor, e percebo que o lugar melhor é ficar juntinho de quem é maior. Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Aqui no meu coração já não sinto aquele turbilhão, e no chão eu só vou me prostrar, porque minha alma quer lhe adorar. Os meus olhos olham para o céu e recordam que Deus é fiel, e é de lá que o socorro vem, porque seu cuidado sempre vai além, além. Amado da minha alma, descanso em ti. O teu refrigério é tudo pra mim. Tu tens o domínio de tudo nas mãos, e sabe o anseio do meu coração. Sossego, entrego, espero, vai ficar tudo bem, tudo bem. Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa
Bíblia é a palavra de Deus e ela contém a vontade de Deus para a vida diária de todo ser humano. Então pare por alguns instantes aquilo que você está fazendo e vamos juntos meditar naquilo que Deus tem para mim e para você. E que Deus te abençoe. Oh Pai, eu queria tanto. Todos nós, sem exceção, enfrentamos tempestades, dificuldades, vendavais na vida aqui nesta terra. E eu quero hoje falar exatamente sobre enfrentando as tempestades. Eu quero ler para você o livro de Marcos, o segundo livro do Novo Testamento da Bíblia, lá no capítulo 4, a partir do verso 35. Se você tiver a sua Bíblia, abra, que eu vou ler agora, e depois, durante o estudo, a gente vai citando textos deste pedaço de capítulo, ok? Vamos lá. Marcos capítulo 4, 35 a 41. Naquele mesmo dia, ao cair da tarde, pediu aos seus discípulos: passemos para a outra margem. Eles então, despedindo-se da multidão, o levaram no barco, assim como estava, e outros barcos o seguiram. Aconteceu que levantou-se um tremendo vendaval, e as grandes ondas se jogavam para dentro do barco, de maneira que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o despertaram e suplicaram: Mestre, não te importas que pereçamos? Então ele se levantou, repreendeu o vento e ordenou ao mar: aquieta-te, silencia-te. E logo o vento serenou e houve completa bonança. E indagou os seus discípulos: por que sois covardes? Ainda não tendes fé? Os discípulos, contudo, estavam tomados de terrível pavor e comentavam uns com os outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Este é um texto onde Jesus acalma uma tempestade diante de um vendaval e os seus discípulos passam a conhecê-lo melhor. E este episódio na vida de Jesus nos ensina sobre o poder da fé. Ensina que a fé em Jesus dá forças para enfrentar qualquer obstáculo que a vida se nos apresente. Porque todos nós enfrentamos vendavais na nossa vida. Eu quero então convidar você a refletir comigo sobre este episódio e então conhecer um pouco mais sobre o poder de Jesus, sobre tudo e todos. A questão toda é ter fé inabalável nele. Aqueles que têm fé verdadeira em Jesus estão absolutamente prontos para enfrentar com maturidade as tempestades da vida. Jesus chamou os seus discípulos para que entrassem no mar da Galileia e atravessassem para o outro lado. Está aí no verso 35. Os discípulos obedeceram de forma imediata, conforme diz o verso 36. O mesmo texto, em Mateus 8, 23, diz que Jesus entrou no barco e os discípulos o seguiram. Assim que entraram no barco, se aquietaram. Pouco depois, levanta-se uma grande tempestade, conforme o verso 37. Primeira lição: quem segue a Jesus não está isento de enfrentar tempestades na vida.
O que a gente chama de tempestade na vida? É a doença, é a dívida financeira, é problemas na família, é o desemprego, é a ansiedade, é a depressão, e você pode fazer uma lista bem grande. A diferença é que quando você está com Jesus, Jesus dá todo o apoio. O que é que aconteceu no meio da tempestade do texto que eu li? O desespero dos discípulos. Eles pensavam que iam morrer. Está aí no verso 38. E diante disso, eles apelaram para Jesus. O que aconteceu? Verso 39. Jesus então vai chamar os seus discípulos depois disso, no verso 40, de covardes. Por quê? Gente, porque apesar de todos os dias eles terem visto o poder de Jesus, ainda não tinham fé suficiente. Na verdade, embora conhecessem a Jesus, convivessem com Ele, ainda não tinham fé suficiente nele. E hoje não é diferente. As pessoas ouvem falar sobre Jesus, as pessoas ouvem falar dos seus milagres, até muitas vezes participam desses milagres, veem esses milagres em muitas ocasiões, entretanto continuam sem fé, pelo menos a fé necessária. E por que é que isso acontece? Porque não entregaram suas vidas inteiramente nas mãos de Jesus. Conhecem a Jesus só de ouvir falar, de ouvir pregações como esta, entretanto nunca se dispõem a entregar totalmente suas vidas na mão de Jesus. O próprio texto diz lá no verso 41 que depois de tudo que Jesus fez, eles fizeram esta pergunta: quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles viviam com Cristo todos os dias e ainda não conheciam a Jesus. O que isso nos ensina? Que precisamos ter um conhecimento profundo, consistente da vida, da obra, do poder de Jesus Cristo, para que nós possamos enfrentar com maturidade as tempestades da vida que vivemos aqui neste mundo. Quando nós tivermos um conhecimento consistente, não de palavras, mas aquele conhecimento que a Bíblia nos dá, quando tivermos este conhecimento a respeito de Jesus Cristo, da obra, do poder que Ele tem e nos transmite, então nós nos tornaremos capazes de enfrentar com maturidade os obstáculos que se levantarem contra nós diante das tempestades que surgem cada dia na nossa vida. E talvez você esteja perguntando: pastor, por que é que há essa falta de conhecimento? As respostas poderiam ser muitas, mas eu quero deixar claro aqui agora aqueles que eu considero os dois maiores obstáculos que normalmente se levantam quando surgem aquelas tempestades da nossa vida que nós não gostamos. Quais são esses dois obstáculos? O medo e a ansiedade. Aí você pergunta: mas medo de quê? Gente, tudo que é desconhecido para a gente pode causar medo. Por exemplo, você gosta de nadar? Se você gosta de nadar, quando você chega perto de um rio que você não conhece, um rio escuro, caudaloso, você não tem medo de mergulhar? Claro que sim.
Posso até ser um bom nadador, mas por desconhecer aquele rio, por desconhecer a sua profundidade, é natural o medo. Assim é também com relação à fé em Jesus. Para vencer o medo, é preciso conhecer bem a Jesus, conviver com Ele, ter intimidade com Ele. O medo e a incredulidade sempre andam de mãos dadas, sempre andam juntas. Então Jesus lhes pergunta: por que vocês são covardes? Ou, conforme outra tradução, por que vocês são tão medrosos? Ainda não tendes fé? É uma pergunta que Jesus faz, está no verso 40. Quais eram as circunstâncias daquele momento? Primeiro, aqueles discípulos eram, na maioria, experientes pescadores, né? Eles conheciam bem aquele mar. Eles pescaram ali a vida toda. Então, quando a tempestade chegou, eles ficaram com medo. E se ficaram com medo, era porque o vendaval era mesmo muito bravo. E exatamente por isso eles acordaram a Jesus e fizeram uma acusação. Veja só, uma acusação. Está lá no verso 38. Não te importa que pereçamos, Senhor? Veja que coisa, né? Diante do que viram, assombrados, ou seja, até o vento e o mar enfurecido obedeceram a Jesus. Então é por isso que eles perguntaram: quem é este? Até o vento e o mar lhe obedecem. Por isso eu posso afirmar que a incredulidade dos discípulos era por causa do pouco conhecimento que tinham sobre quem era Jesus. Conviviam com ele todos os dias, mas não o conheciam mesmo para valer. É preciso conhecer verdadeiramente quem é Jesus. E é este conhecimento que vai nos dar condições de vencermos o medo. Porque se o conhecermos de fato, sabemos ou saberemos que Ele é aquele que tem poder para vencer todos os vendavais da vida, e aí o medo vai embora. Mas eu disse que além do medo tinha ansiedade. Por que ansiedade? Você sabe o que é ansiedade? Ansiedade nada mais é do que medo do amanhã. A gente não se toca que amanhã não existe, porque quando chega o amanhã, esse amanhã se torna hoje. Então é natural a ansiedade, afinal a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. A gente nem sabe se vai estar vivo amanhã. Então, para que a ansiedade seja superada, é preciso aprender a confiar, a descansar em Deus por meio do seu Filho Jesus Cristo, sabendo exatamente quem Ele é. Afinal, a ansiedade é fruto do medo e ela não deixa a pessoa descansar, ficar tranquila, pois a pessoa ainda não sabe que pode confiar de modo absoluto em Jesus Cristo e de que Ele proverá o amanhã sem nenhuma dúvida disso, né? Queridos, é claro que aqueles discípulos estavam ansiosos, as ondas estavam enfurecidas, o barco já estava se enchendo d'água e eles sabiam que dali a pouco afundaria e eles morreriam no meio daquele vendaval. E no meio daquele caos, no meio de um quase afundamento, os discípulos encontraram Jesus fazendo o quê? Dormindo. Verso 38 diz que no meio daquela tempestade doida, Jesus dormia tranquilo num travesseiro. Como é que alguém conseguiria dormir em meio a uma tempestade que poderia levá-lo à morte?
A resposta é simples. Jesus sabia quem ele era. Ele tinha a percepção exata de quem ele era. Ele conhecia a sua identidade. Ele sabia que ele era o Filho de Deus. E essa consciência de si mesmo permitia que ele visse com clareza a sua missão. O propósito do Pai para ele sabia exatamente. E ele sabia que a sua hora ainda não havia chegado e que não seria aquela tempestade que o faria perecer. O dia que eu e você tivermos percepção exata de quem somos, ou seja, somos nada, somos pecadores e não temos poder algum diante dos vendavais da vida, então perderemos o medo e a ansiedade no exato momento que confiarmos nossa vida nas mãos e na orientação de Jesus Cristo. Neste exato instante, podemos descansar, mesmo no meio do mais brutal, do mais avassalador problema que estejamos vivendo. Medo, ansiedade, não importa qual seja o vendaval. Se tivermos certeza de que somos nada, ou seja, pecadores, e Ele, Jesus, é todo-poderoso em quem devemos confiar, nós descansaremos como descansaram os discípulos depois que Jesus aquietou o mar e o vento. Meus queridos, todos nós, sem exceção, passamos por tempestades na vida. Os problemas são tantos e às vezes achamos que já não tem mais solução para a nossa vida. Ficamos ansiosos e com medo. O texto bíblico de hoje nos ensina que a ansiedade e o medo podem ser vencidos, não pelo nosso poder, não por nossas habilidades, não por aquilo que somos, mas tão somente por, de fato, termos a plena consciência de quem é Jesus e do quanto Ele é importante na nossa vida. Você não precisa mais perguntar, como os discípulos, quem é este? Sim, hoje pela Bíblia sabemos que Ele é Jesus, o Senhor Todo-Poderoso, aquele que acalma o mar bravio e também o mar bravio da vida aqui na terra. Basta fazer como fizeram os discípulos. Senhor, socorra-nos. Entregue sua vida nas mãos de Jesus e Ele vai acalmar toda tempestade que a vida apresentar a você. Você crê nisso? Então entregue sua vida a Jesus. Eu quero ajudar você, quero abençoar você. Anote aí meu telefone, meu WhatsApp. Pode me ligar, que eu terei prazer de conversar com você, de orar com você e por você, para que você confie totalmente em Jesus Cristo como dono, como Senhor da sua vida. Que Ele te abençoe. Meu telefone é 15 991 34 6370. Mil desculpas pra tentar fugir, sem fundamentos para resistir, até mentir pra me esconder de ti. Mas seu amor teimoso me alcançou, sua longanimidade me esperou, me acolheu, desmoronou meu eu, minha vida regenerou. O meu passado Ele apagou, tetelestai Ele bradou, tudo Ele pagou, me salvou. Não vou mais tentar fugir e nem fingir que sou feliz sem ti. Não vou mais me enganar, vou me entregar, vem me salvar de mim.
escapar, terceirizando a minha culpa para disfarçar a minha covardia. Mas seu amor teimoso me alcançou, sua longanimidade me esperou, me acolheu, desmoronou meu eu, minha vida regenerou, o meu passado ele apagou, tetelestai ele bradou, totalmente pagou. Não vou mais tentar fugir e nem fingir que sou feliz sem ti. Não vou mais me enganar, vou me entregar. Vem me salvar de mim. Não vou mais tentar fugir, não vou fingir, não sou feliz sem ti. Não vou mais me enganar, vou me entregar. Vem me salvar de mim. Mas seu amor teimoso me alcançou. Todo mundo tem dúvidas sobre algum texto ou assunto da Bíblia. Se você tem alguma dúvida, então, mande aqui para a Capela FM que a gente vai tentar responder. Qual é a pergunta de hoje? A pergunta é: por que Jesus amaldiçoou a figueira que não tinha figos fora de época? Só isso? Eu fui muito rápida, né? É porque eu fiquei pensando aqui em outras coisas, né? Mas ela dava frutos? Não. Como que funcionava isso? E por que amaldiçoou a figueira? O que ela tinha a ver com sei lá o quê? O que ela fez de errado, né? O que ela fez de errado, a figueira? Então tem umas coisas que inquietam a minha mente. Você pode desenhar? Eu não sei se eu consigo desenhar, mas, consegue. mas vamos tentar explicar o porquê disso, né? Tá bom? Que Deus te abençoe e que você Amém. aprenda a fazer cada vez mais lindos desenhos. Ai, ai, ai. Ok. Bem, vocês entenderam a pergunta, né? Lá em Mateus, no capítulo 21, a partir do verso 18, também tem lá em Marcos, capítulo 11, verso 12 em diante, o episódio de Jesus amaldiçoando uma figueira que não tinha fruto, que não tinha figo, né? Por que Jesus fez isso? Que maldade, né? Uma figueira que dava fruto, só porque estava sem fruto naquela época, Jesus vai fazer uma maldade dessa, né? É óbvio que vocês sabem que eu estou brincando, porque não tem maldade nenhuma. Tudo que Jesus fez, sempre houve uma razão para isso. Vamos tentar entender. Como em toda a Bíblia, a chave para entender uma passagem que a gente ache difícil é estudar, saber, compreender o contexto da passagem, o porquê daquilo ter acontecido. Primeiro é preciso entender o cenário cronológico e também geográfico do texto, para poder entender o porquê de que isso aconteceu. Vamos lá. Qual foi o cenário e onde aconteceu? É a primeira pergunta. Segunda, qual a importância da figueira em relação à nação de Israel? Terceiro, por que a figueira é usada várias vezes na Bíblia para representar simbolicamente a Israel? Quarto, quando uma figueira dá fruto,
Quais suas fases de crescimento e frutificação? Veja que é um monte de pergunta que a gente tem que responder antes de tentar entender o que Jesus fez. Então vamos lá, vamos tentar. Cronologicamente, o fato ocorreu na semana anterior da crucificação de Jesus, tá? Ou seja, alguns dias antes da crucificação. Jesus havia entrado em Jerusalém no domingo, um dia antes da questão da figueira. Naquele domingo que Jesus entrou em Jerusalém, todo mundo sabe da história, houve uma multidão estendendo flores, ramos, roupas, e Jesus entrou em Jerusalém montado num jumentinho. Nesse dia ele foi aclamado como rei, como o Messias, como aquele que libertaria Israel da ocupação de Roma. Depois, Jesus vai pousar em Betânia, saindo de Jerusalém, ele vai até Betânia. Quem conhece a Bíblia sabe que lá era onde morava Marta, Lázaro e Maria, né? Ele vai pousar em Betânia e no outro dia ele volta para Jerusalém e exatamente nessa volta para Jerusalém é que o texto vai dizer que Jesus teve fome. Até porque Jesus também era um ser humano, né? Sentia fome. E de longe ele viu uma figueira com folhas verdes. E quem conhece um pouquinho da questão da figueira sabe que os figos verdes ficam no meio das folhas também verdes e por isso não são vistos de longe. Jesus e os discípulos chegam bem perto, esperando encontrar alguns frutos para matar a sua fome, e aí descobre que a figueira não tinha qualquer fruto e por isso amaldiçoou a figueira. O texto diz: nunca mais nasça fruto de ti. Mateus vai dizer que a figueira murchou imediatamente da raiz à ponta dela, né? Ou seja, secou de forma imediata. É claro que, ao verem a árvore seca, da raiz para cima, os discípulos ficaram surpresos, espantados, pois que isso demoraria várias semanas, ou seja, para secar iria várias semanas, mas aconteceu de forma imediata. Dali, Jesus vai para o templo, e ele no templo vai fazer a famosa purificação, quando Jesus derruba a mesa dos vendedores e expulsa essa cambada de mercadores no templo. Então, com esse entendimento cronológico, fica mais fácil entender o episódio. A primeira delas é a pergunta: por que Jesus amaldiçoou a figueira se não era a época certa para os figos? E a resposta a esta pergunta pode ser determinada pelo estudo das características das figueiras. O fruto da figueira geralmente aparece antes das folhas. E como o fruto é verde, ele se mistura com as folhas até estar quase maduro. Portanto, quando Jesus e seus discípulos viram de longe que a árvore tinha folhas, eles esperavam que ela também tivesse frutos, embora fosse mais cedo na estação do que o normal para uma figueira dar frutos. Então o fato está ligado a uma lição que Jesus quis dar e não propriamente a fome ou a falta de frutos. Além disso, cada árvore geralmente produzia 2 ou 3 safras de figo a cada estação ou a cada ano. Era normal ter figos durante o ano inteiro. Havia uma colheita inicial na primavera e era seguida de outras 2 colheitas posteriores. Mas a gente sabe que em algumas partes de Israel, dependendo do clima e das condições, era possível que uma árvore produzisse frutos
mais ou menos em cerca de 9 a 10 dos 12 meses do ano, né? Então a figueira era e é uma planta que dá muitos frutos o ano inteiro. Isso também explica por que é que Jesus e seus discípulos estariam procurando frutos da figueira, mesmo que ela não estivesse na estação principal de crescimento. Era natural ter algum fruto em qualquer época do ano. Quanto ao significado dessa passagem, o que ela quer dizer, a resposta é novamente encontrada no cenário cronológico e na compreensão de como a figueira é frequentemente usada simbolicamente para representar Israel nas Escrituras. É claro que Jesus sabia que a árvore não tinha frutos, afinal ele é Deus, é onisciente, mas ele usou o fato para deixar lições preciosas aos discípulos e a todos aqueles que o estavam seguindo naquele momento e também para a posteridade, porque ele sabia que Mateus e Marcos iriam escrever sobre este episódio, né? Então Jesus claramente sabia que não tinha. Então isso que ele fez foi um ato simbólico que a gente vai tentar entender agora. Vamos lá, primeiro. Jesus tinha acabado de chegar a Jerusalém quando foi aclamado solenemente. A gente falou agora há pouco. Logo depois ele começa a limpar o templo e amaldiçoar a figueira. Os dois fatos tinham um profundo significado espiritual com relação à nação de Israel. Primeiro, a purificação do templo, onde Jesus critica a adoração que se estava fazendo ali. Era mais comércio que qualquer outra coisa. A adoração era só um pretexto. Então Jesus queria ensinar que a verdadeira adoração a Deus é só adoração e nada mais. Infelizmente hoje a gente vê muito disso também em muitas igrejas e muitas denominações. O comércio é maior do que a adoração. E você sabe que há muitas igrejas hoje que dentro tem comércio à vontade, né? Infelizmente não aprenderam nada com isso que Jesus Cristo está fazendo. Depois do templo, vem a maldição da figueira. Jesus estava simbolicamente denunciando Israel como nação hipócrita, ou seja, é uma nação que não produz frutos e por isso seria amaldiçoado. A história ensina isso. Você que conhece a história de Israel, você sabe que Israel não deixou de ser Israel e não deixou de ter as bênçãos de Deus, porém é o povo que sempre sofreu e continua sofrendo tremendamente porque não produziu os frutos que eram necessários e que era para produzir nos dias que Jesus esteve aqui na terra. Quarta lição para hoje é que a igreja, como Israel de Deus, no Novo Testamento, já estava sendo denunciada por não dar frutos verdadeiros. A denúncia é contra pessoas que se dizem cristãs, entretanto, suas vidas não evidenciam um verdadeiro relacionamento com Cristo. A figueira, cheia de frutos, era considerado em Israel um símbolo de bênção e de prosperidade. A ausência de frutos e a morte da figueira era símbolo de julgamento e de rejeição por parte de Deus. De forma simbólica, Jesus estava ensinando que Israel estava morto espiritualmente falando. E ali Jesus, simbolicamente, estava dizendo que Israel continuaria a ser uma nação, entretanto, o Israel de Deus no novo pacto seria a igreja, porque espiritualmente Israel estava seco da raiz até a ponta. Simbolicamente, aquela figueira estava representando a morte espiritual de Israel. A nação era muito religiosa por fora,
cerimônias, sacrifícios e tudo mais, porém espiritualmente estéril por causa dos seus pecados. Na verdade, o ato de purificação do templo e a maldição da figueira, fazendo com que murchasse e morresse, não era aliás, era sim um julgamento. Ele estava demonstrando não apenas seu julgamento sobre a nação de Israel, mas também demonstrando o seu poder para realizar aquilo que ele quisesse. A lição da figueira é que devemos dar frutos espirituais. Se você puder, abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23, você vai ver quais são os frutos espirituais que esta figueira que eu sou, que você é, precisa produzir para que não seja amaldiçoada. Não pode apenas ter uma aparência de religiosidade, porque Deus julga a falta de frutos e espera que aqueles que têm um relacionamento com Ele possam dar muito fruto, conforme disse Jesus em João capítulo 15, a partir do verso 5. Então, resumindo, o ato de amaldiçoar a figueira, no texto que nós lemos, foi uma parábola em ação. A figueira tinha folhas, o que normalmente indicava a presença de frutos. Sua aparência era promissora, mas ela estava estéril. Isso simbolizava a nação de Israel daquela época, que tinha uma aparência externa de religiosidade. Estava ali o templo, os sacrifícios todos eram feitos, mas não produzia os frutos de justiça, de arrependimento, de amor que Deus esperava. Portanto, aquilo ali não foi maldade, foi Deus fazendo um ato simbólico, um ato de juízo simbólico para com a nação de Israel, para com a igreja de Jesus Cristo, e é um ato simbólico para mim e para você hoje. Ou produzimos frutos verdadeiros, aqueles frutos que eu disse de Gálatas 5, 22 e 23, ou a nossa vida está sendo secada, está sendo inútil para Deus, para o reino e para a eternidade. Que Ele nos abençoe e nos ajude a refletir sobre o que nós temos sido aqui na terra e colocar a nossa vida nas mãos de Jesus Cristo, para que Ele possa fazer com que produzamos frutos, e frutos em abundância, para que cada um de nós seja bênção para si mesmo, para a nossa família e para a sociedade de uma forma geral. Que Deus abençoe você, a mim e a todos nós. Amém. Veio a mim, procurando por frutos, veio a mim, estendeu sua mão, percorreu minhas folhas, meus ramos, nada encontrou. Foi tão triste, mas nada encontrou, mal podia acreditar. O sol bateu e eu me escondi, a chuva em mim, eu me encolhi. Terra boa nas minhas raízes, mas eu não frutifiquei. De que me vale tantas folhas, vistoso, verde, inútil e belo? E agora o que é que eu vou dizer? Tive
retorno na próxima estação. Abandono, egoísmo, ninguém é o fim de si mesmo. Olha ao teu redor, tanta gente faminta ao teu redor, alimenta a multidão. Senhor, eu vou me expor ao sol, às chuvas quero me entregar. Nunca mais assim inutilmente ocupar o meu lugar. Eu vou fincar minhas raízes, as águas puras procurar. Quero carregada me encurvar, com meus frutos te adorar. Orar é falar com Deus. Orar é entrar no mais profundo íntimo de Deus. Pare tudo agora naquilo que você está fazendo. Concentre-se e vamos juntos entrar na presença dele em oração. Desfruir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Chegou o momento da oração. Eu sempre repito, orar é falar com Deus. Deus é o nosso Pai. Assim como nós falamos com o nosso Pai aqui na terra, enquanto eles têm vida, falamos com Deus também. É o momento da gente adorar e pedir as bênçãos dele sobre a nossa vida, assim como fazemos com os nossos pais. Então, se você puder fechar o seu olho para não pensar em mais nada a não ser nele, elevar os seus pensamentos até ele, faça isso agora e vamos juntos colocar diante de Deus a nossa petição. Amado Pai, Deus soberano e eterno, louvamos-te porque Tu és o nosso Deus. Louvamos-te porque Tu um dia enviaste Jesus Cristo para morrer em meu lugar e no lugar de cada pessoa que quiser entregar sua vida nas mãos de Jesus Cristo. Obrigado pelo Teu amor que excede ao nosso entendimento. Obrigado porque a cada dia Tu tens estado conosco, nos dando paz, nos dando vida, saúde, ajudando-nos a vencer as tempestades da nossa vida, porque sabemos quem Tu és, Deus único e poderoso. Agora, Pai, quero entregar nas Tuas mãos e pedir as Tuas bênçãos mais profusas para aqueles que estão conosco nesta jornada. Pai, peço que Tu abençoes seu Antônio, a Rádio Capela, toda a família do seu Antônio, que tem aberto esta porta para a pregação do Evangelho. Quero também agradecer e pedir pela vida de cada ouvinte que toda semana tem estado conosco, tem ouvido e participado do estudo da Tua Palavra.
Que teu Espírito toque no coração de cada pessoa, toque na vida de cada pessoa, que todos possam ter paz, saúde, alegria no coração e também no seio da sua família. Que a prosperidade possa chegar na vida de cada um. Pai, nós te louvamos por isso e agradecidos estamos por este momento precioso de poder falar contigo. Assim eu oro, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. É nele que nos movemos, vivemos e existimos. É nele, é nele. Se amo, falo, choro ou canto, é nele que tudo acontece. É nele, é nele. Batidas do meu coração dependem desse maestro, e até o ar que eu respiro é ele mesmo quem me dá. Em volta da mesa com os meus, celebro com vinho a vida. É ele quem dá gosto a tudo, com ele a alegria sempre está. É nele que eu descanso, pois sei em quem tenho crido. É nele, é nele. Fui salvo por sua graça, eu trago comigo esta glória. É nele, é nele. Arrasto por onde vou correntes de amor eterno e grito ao universo inteiro: quem dele vai me separar? Silêncio na terra e no mar, silêncio nos mundos distantes, pois nada me arranca dos braços daquele que me amou primeiro. Daquele que me amou primeiro. Você pode ter a casa repleta de amigos, paredes e pisos cobertos de bens, ter um carro do último tipo e andar conforme der na cabeça. Ou pode até ser um cara que vive
vive apertado, até mesmo dentro de lotação, curtindo assim mesmo o fim de semana, ao andar conforme der na cabeça. Mas sempre será como folha no vento, esperando o momento de cair. Você pode ter tudo aquilo que sonhar, mas nunca terá a paz que existe lá dentro, que não se encontra pra poder comprar. Porque essa paz só tem a pessoa que se encontra com Cristo. Você pode ter a casa repleta de amigos, paredes e pisos cobertos de bens, ter um carro do último tipo e andar conforme der na cabeça. Ou pode até ser um cara que vive apertado, até mesmo dentro de lotação, curtindo assim mesmo o fim de semana, ao andar conforme der na cabeça. Mas sempre será como folha no vento, esperando o momento de cair. Você pode ter tudo aquilo que sonhar, mas nunca terá a paz que existe lá dentro, que não se encontra pra poder comprar. Termina aqui, nesta quinta-feira, o programa Um Pouco de Sol. Foi muito, muito bom mesmo estarmos juntos. Espero você novamente no mesmo dia e horário da próxima semana, aqui pela Capela FM. Que Deus te abençoe, é o desejo deste pastor.